Vocês já viram esse fluxo aqui, né? Em algumas das aulas, se eu se bobear até, eu acho que eu coloquei ele em todos, para chegar neste momento aqui, hoje, que é a gente conversar um pouquinho de cada uma das etapas, né? Só que eu acrescentei aqui algumas coisas nesse fluxo, porque a gente começa aqui da recepção e da autorização, né? Mas, na verdade, tem algumas questões antes aqui, né? A gente vai falar um pouquinho delas hoje, que é entender o cliente, compreender o contrato, a gente já falou um pouquinho de contrato, mas a etapa de cadastro também, né? Que é o que vai viabilizar que esse fluxo corra, né? Por que que tem esse nome fluxo, né? De fluir, a coisa tem que fluir naturalmente. Quando a gente pensar em etapas, em fluxos do processo, a gente precisa compreender que ele precisa fluir naturalmente, as coisas não podem parar, né? Elas precisam percorrer essas etapas aqui com naturalidade e com a maior rapidez que a gente conseguir. Então, a gente precisa entender esse processo aqui de clientes, contratos e cadastro. E a gente vai falar também da etapa da auditoria, que ela não acontece em todas as empresas, mas nas grandes empresas, principalmente aquelas que lidam com procedimentos de alta complexidade, ela existe, é uma etapa que está aqui. Eu até confesso que eu deveria ter colocado, né, e acabei não colocando, mas é necessário que a gente fale de auditoria. E eu vou acrescentar uma etapa aqui adicional, que a gente vai falar lá na frente, que é a diferença de treinamento e capacitação, tá? Eu vou repetir muito isso. Lembrando, a gente está falando de fluxo de processos, mas a gente está falando de gente também, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, o que vem antes do faturamento, né? O que é importante a gente entender de processo antes do faturamento? Primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender quem são os nossos clientes. E aí, quando eu falo compreender os nossos clientes, talvez vocês vão se identificar, porque é o que eu mais vejo quando as pessoas fazem esse trabalho que eu vou sugerir aqui para vocês, os meus clientes mais importantes são aqueles que têm maior faturamento. Isso pode ser uma verdade, mas nem sempre isso é o primordial, tá? Quando a gente for analisar os nossos clientes, a gente precisa avaliar outras questões que são relevantes também quanto ao cliente. O nosso maior faturamento é um ponto principal, por quê? Porque se ele é o maior faturamento, há um grau de dependência da empresa. Eu preciso tratar esse cara bem, eu preciso conduzir esse processo grande, porque eu dependo muito desse dinheiro que entra, né? A gente falou aí, eu não sei se todos estavam lá no nosso primeiro módulo, mas a gente falou de gestão financeira, né? Então, assim, é imprescindível que esse dinheiro que ele entre na data certa, no volume certo, para que eu possa cumprir ali as minhas obrigações financeiras, né? Mas é muito mais do que isso, né? É você compreender esse cliente, por exemplo, o grau de problema que ele tem. É um cliente que tem um grande volume, mas ele me exige um grande volume de pessoas trabalhando, ou seja, eu tenho um custo muito alto com esse cliente dentro da minha empresa, ele me traz muitas exceções. Outra coisa, qual o retorno financeiro que esse cara me traz? Né? Será que a negociação que eu tenho com ele me traz um retorno financeiro? É aquela questão do receita e custo que a gente falou? Será que esse produto, eu atendendo esse produto com o custo que esse cliente está me trazendo, ele é um cliente interessante? Será que eu não preciso repensar esse cliente, né? Ou fazer uma renegociação? E a questão das exceções, gente, né? Quando você tem uma empresa, você tem lá os seus fluxos de processo já pré-definidos. O ideal é quando o comercial fechar ali um acordo com uma operadora, é que ele faça no máximo que ele conseguir dentro das regras que a gente já tem. Por quê? Porque se eu não tenho exceção, aquele fluxo
que a gente desenhou lá na frente, ele vai fluir mais rápido, né? A equipe está treinada, já sabe como conduzir, o sistema está pronto, eu não preciso treinar a equipe e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que tem as exceções, e aí você precisa reconhecer dentro desse cliente quais são as exceções que você vai ter que conduzir. Então, quando falo mapear o cliente, é isso, tá? É entender, sim, que é um cliente importante, que tem um faturamento alto, mas as demais pontos ali que você vai eleger. E aí, quando eu falo você vai eleger, é estrategicamente. O que que a empresa quer como cliente, né? É uma discussão que precisa ser feita, né? Que tipo de cliente eu quero? Ah, eu quero um cliente que tenha volume, que tenha muito volume e preço baixo, porque aí eu trabalho com linha de produção e eu não me preocupo tanto com qualidade. Não está errado, é uma forma de trabalhar, é uma decisão estratégica da empresa. Ah, não, eu quero trabalhar com qualidade. Eu me preocupo muito com o nome da minha instituição, então eu não quero cometer erros, então eu preciso trabalhar com menos, com volume menor, e aí eu preciso entender, será que esse cliente vai me permitir trabalhar com volume menor? Então é esse tipo de análise que eu estou comentando com vocês, né? Quando a gente faz essa eleição, entender quem é o cliente, a gente vai fazer uma análise das regras de negócio. Eu preciso entender, esse cara está as regras que foram negociadas com ele, elas estão alinhadas com as regras que eu tenho aqui? Se elas não estão, quais são as exceções? Né? Quais são as exceções à regra que eu tenho? Tem alguma condição especial ali numa valorização de um procedimento? Os prazos são maiores, menores? Eu preciso me adaptar em relação a algum prazo? Tem alguma condição ali de atendimento, de identificação, de autorização? Tem alguma questão ali que eu preciso tratar, que eu preciso ficar atento, que pode prejudicar o meu processo? É, esses valores estão adequados, eu tenho como parametrizar, eles têm referência nas tabelas de preço que eu costumo trabalhar, ou não? É uma tabela nova que eu preciso ver como eu vou conduzir. Meu sistema está preparado para fazer isso? Enfim, você começa ali a entender quem é o cliente, quais são as regras que foram negociadas com ele, e aí você começa a ter um desenho de como você vai conduzir esse faturamento, tá? Ah, um ponto importante que eu não falei aqui é esse contrato prevê penalidades. Quais são essas penalidades? Um exemplo claro aqui: se eu perder o prazo, o que que acontece? Simplesmente eu posso cobrar no mês seguinte ou não? Ou eu não posso faturar mais? Essa operadora vai me criar problema e eu não vou poder receber esse faturamento. Então, tudo isso a gente começa a analisar dentro do contrato e começa a fazer esse mapeamento. A gente começa a ter um registro ali. Outra questão importante, coberturas. Tem duas situações aqui. Se você mapeou lá na regra do negócio que o autorizador da empresa é bom, você vai precisar de um cuidado menor nas questões de cobertura. Por que que eu estou falando isso? Porque se eu jogar lá o procedimento dentro do autorizador e ele me autorizar e a operadora garantir que eu vou receber, ótimo. É uma preocupação menor que eu vou ter. Mas a gente sabe, a gente comentou aqui em outros cursos também, que na prática não é assim. As operadoras jogam o autorizador lá muito para fazer o que a gente chama de elegibilidade, que é o quê? Esse usuário está ativo ou não está ativo? Ele pode ser atendido no plano ou não pode. É simplesmente isso. E todo o resto acaba ficando para ser discutido com base no contrato, tá? Então, se o autorizador for ruim, incluam essa etapa de cobertura. E aí, como é que a gente vê o que é cobertura? Baseiem-se no que está em contrato. O que está em contrato, os procedimentos que estão contratados, assinados entre as partes, na pior das hipóteses, vocês têm condição de reaver isso judicialmente, tá? Na pior das hipóteses. Mas uma discussão com uma operadora que assinou um contrato é muito mais fácil do que você discutir, por exemplo, um procedimento autorizado, mas que não está contratado, entendeu? Então, esse cuidado precisa ser feito ali se o autorizador da operadora for ruim. Sinergia com a área comercial.
Por que a gente está falando isso? Eu acho que muito de vocês está pensando assim, meu, esse cara é maluco, né? Porque tudo isso que ele está falando, quem tem que fazer não sou eu, não é a minha área, né? Isso tem que vir pronto lá da área comercial. Ela precisa conhecer os clientes, ela precisa saber as regras do negócio, ela precisa cuidar das coberturas, para quando chegar aqui no faturamento, a coisa fluir tranquila. Meu papel aqui é só executar, né? Mas, como eu sempre comento com vocês aqui, eu vou repetir de novo, o que a gente está trazendo para vocês hoje é uma visão ampla, é tentar abrir a cabeça de vocês para vocês enxergarem o todo, é tornar vocês profissionais com uma cabeça diferente, tá? É um olhar diferente lá no dia a dia do faturamento. Então, sinergia com a área comercial. Tudo bem, pode ser o comercial que faça todo esse mapeamento para vocês, mas e se ele não fizer, né? Alguém precisa fazer. E é isso que eu quero provocar aqui com vocês. Criem essa sinergia com a área comercial. Convença a área comercial que esse papel precisa ser feito. Ajude a área comercial a fazer e, na pior das hipóteses, faça e chama a área comercial. Envolva, mostre para ela a importância de entender quem são os bons clientes, que uma exceção à regra pode prejudicar o fluxo do trabalho de vocês, que uma cobertura mal colocada lá dentro pode gerar um atendimento e a gente não receber no final. Então, comecem a envolver, comecem a criar essa conexão com a área comercial para que vocês trabalhem juntos. São duas áreas que precisam estar conectadas, elas precisam caminhar ali, né? É o que eu chamei aqui no final da frase de capacite, né? De repente você precisa dizer para ele, olha, talvez você não saiba, mas isso é uma responsabilidade sua, né? Eu preciso que você me ajude aqui nessa etapa, né? Comece a discutir, prepare essa área para que ela faça essa etapa. E o cadastro, eu vou fazer uma observação aqui que eu deveria ter feito antes, tá? Quando a gente monta aqui o treinamento para vocês, a gente precisa compreender que cada empresa é única, tá? Tem empresas aqui que a área comercial é dentro do faturamento. Elas respondem dentro da mesma árvore. Tem outras que a área comercial é um departamento, a área de faturamento é outra e a área de cadastro é outra, tá? Então, a gente tenta trazer aqui para vocês a visão mais ampla possível, tá? Para que abarque aquelas instituições que está todo mundo junto, mas também aquelas que estão separadas. E aí, voltando aqui à minha explicação, cadastro. Cadastro é uma área que tem que ter autonomia, ela precisa ser uma área independente, tá? Por quê? Porque ela pode, se ela bem preparada, se for uma área bem preparada, bem capacitada, ela pode fazer alguns filtros para vocês, né? Então, vou dar um exemplo. Olha, você fechou o contrato, área comercial, você fechou o contrato aqui, mas você esqueceu de negociar com eles uma condição aqui que define um acréscimo ou um decréscimo em cima de um valor. Eu não estou achando isso em lugar nenhum. Você pode ir lá e conversar com o operador e fechar isso, né? Então, é uma área que pode também participar dentro desse fluxo de processo e contribuir bastante para que essa coisa funcione, né? E sem contar que é uma área essencial, essencial. Ela ela tem um papel ali que muitas empresas não dão uma importância, mas quando o cadastro não flui bem, não funciona bem, ela gera um volume de problema imenso, imenso. Eu já assumi alguns projetos assim, de glosa, por exemplo, tá? Tinha um, um prestador específico que estava com volume muito grande de glosa. E aí a gente montou um projeto para alinhar, para diminuir aquele percentual. 70% era problema de cadastro. E aí o pior, né? Era problema de cadastro no prestador e era problema de cadastro na operadora. Ou seja, eram duas empresas que não davam a atenção necessária para a área de cadastro e aquilo estava gerando um volume de glosa imenso, imenso. A gente investiu um tempo hercúleo ali, muito grande,
envolveu muitas pessoas, para, no final das contas, aquelas glosas não deveriam nem ter existido, tá? O hospital não deveria ter cobrado e a operadora não deveria ter glosado, né? Então, assim, a gente ajustou, o percentual foi para um patamar muito melhor, mas no final das contas a gente só gastou energia naquilo. Não tinha dinheiro ali, né? Não tinha oportunidade financeira. A gente ajustou um processo para equalizar o problema, né? Mas por quê? Porque não se deu a importância que deveria dar para a área de cadastro. Então, é uma área que, que a empresa precisa investir, o faturamento como área fim ali precisa estar em cima, de vez em quando ali fazer algumas conferências, se possível até fazer um treinamento ali, apontar, apoiar, para que a coisa flua melhor.